Habemos Papam, Habemos Mercado, mas principalmente Habemos Papam. Aliás, essa sexta-feira começou com a primeira missa do Pontificado de Leão XIV, Francis Robert Prevost, anunciado ontem, primeiro Papa norte-americano, mas com cara de latino-americano, porque passou 2 décadas no Peru. A missa foi celebrada na belíssima Capela Sistina. Você vê o teto aí, essa imagem deslumbrante do teto todo pintado por afrescos de Michelangelo. Ele ficou 4 anos lá deitado, pintando aquele teto maravilhoso. E olha, uma homilia com uma mensagem muito forte do Papa Leão XIV. Eu até separei, ele fala em resgate da fé espiritual, criticou o ateísmo prático, e eu separei uma frase, isso tudo está na home do UOL, tá? É a principal matéria do UOL, vocês podem ler todos os detalhes dessa homilia. Ele diz o seguinte: as pessoas tentam vencer a solidão e a insegurança com sucedâneos do espírito, como o sucesso, o prazer ou o poder. Palavras que eu acho que a gente pode refletir, já dão um tom aí do início desse pontificado. Bom, habemos também primeiro acordo comercial da era pós-tarifa trumpiana. O agraciado pela benevolência do todo-poderoso presidente americano foi o Reino Unido, um aliado histórico mais antigo dos Estados Unidos. Em uma divulgação televisionada da Casa Branca, com participação remota do primeiro-ministro Keir Starmer, Trump anunciou que este era o primeiro de muitos acordos. Sem entrar em detalhes, a negociação inclui a redução de tarifas e mais acesso ao mercado britânico para carne bovina, etanol e uma série de produtos agrícolas americanos. Em troca, os Estados Unidos aceitaram retirar aquela tarifa de 25% sobre aço e alumínio e também sobre os carros do Reino Unido até uma determinada cota. Contudo, manterá o piso de 10% para todos os produtos. O acordo envolve ainda a compra de 10 bilhões de dólares de aviões da americana Boeing. Não há informação de quando será a assinatura desse acordo. Por enquanto, as negociações continuam. Além disso, Trump disse aos repórteres na Casa Branca que espera que as tarifas de 145 contra a China caiam e profetizou sobre a reunião que seu secretário de Tesouro e o representante do Departamento Comercial terão com os chineses na Suíça neste sábado, amanhã. Acho que será uma reunião muito amigável, disse Trump. Eles estão ansiosos para fazer isso de forma elegante. Os mercados reagiram em êxtase. As bolsas americanas subiram com força, embora tenham recuado das máximas do dia. O Ibovespa bateu a máxima histórica durante as negociações. Chegou aos 137.634 pontos, depois recuou um pouquinho. Uma série de fatores contribuiu. Além de acompanhar o otimismo de Nova York, o comunicado do Copom ontem foi visto como sinalização de que o ciclo de aperto monetário está próximo do fim. Para agora, ou então haverá mais uma alta residual de 0,25 ponto. As ações do Bradesco lideraram os ganhos, com alta de 15% depois da divulgação do lucro acima do esperado. E o dólar também despencou quase 1,5%, fechou negociado aos R$ 5,66. Vamos dar uma olhada em como foi essa movimentação das bolsas, porque eu sempre acho muito representativo a gente olhar para aquele gráfico que a gente chama de intraday. Foi isso que a gente viu. O anúncio do Trump aconteceu às 11 da manhã, tem pequenininho, é o segundo ponto, está escrito 11h30 lá, para quem não consegue enxergar. Olha as bolsas americanas, como elas dão um salto, assim, elas catapultam depois que o Trump anunciou o acordo dos Estados Unidos com o Reino Unido. Elas chegam às máximas do dia e depois recuam um pouco, mas ainda fecham em altas 3. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Movimento semelhante acontece aqui no Brasil com o índice Bovespa, é o que a gente vai ver a seguir. Olha só o pulo que ele dá das 10 para as 11, fica ali, alcança essa máxima histórica de 137.635 pontos. Isso, acho que a última vez que tinha batido um pouco acima dos 137 mil pontos, fechou nesse valor, foi em agosto de 24, se não me engano é isso, depois a gente checa para dar certeza, fechou um pouquinho abaixo, voltando ao patamar dos 136 mil. Vamos entender o que significa um pouco esse acordo de Estados Unidos com o Reino Unido? Separamos alguns números relevantes para vocês entenderem aonde no mapa comercial essas relações se encaixam. Então, o Reino Unido é o 11º maior parceiro comercial dos Estados Unidos, ou seja, não é um enorme parceiro. Representa quase 3% do comércio total com os Estados Unidos, tem os principais produtos trocados entre os dois países, né? Máquinas, aeronaves, petróleo bruto e gás natural, é que os Estados Unidos exportam para o Reino Unido.
ali o total do comércio, né? Você tem um superávit. Isso aqui não é muito comum para os americanos, porque lembra que eles tiveram um déficit de mais de $1 trilhão no ano fechado, né? Da balança comercial com todos os países. Mas com o Reino Unido, eles têm um superávit de quase $2 bilhões. Ou seja, é um acordo mais fácil. Primeiro que o Trump é um anglófilo, né? Tem aqueles campos de golfe na Escócia, adora, falou até ontem sobre isso na entrevista. É um parceiro comercial antigo, um aliado, não é um dos principais parceiros comerciais, tem outros como México, Canadá, União Europeia, China, que vem muito antes do Reino Unido, e especificamente nesse caso eles têm um superávit, ou seja, não era o acordo comercial mais difícil para eles fecharem, eles começaram com um parceiro óbvio, que é o Reino Unido. E a próxima tela mostra no que consiste esse acordo. Essa é uma tela mostrada pelo Trump ontem, né? Lembra quando ele inaugurou aquela guerra comercial contra o mundo, ele veio com aquela tela imensa falando quanto cada país seria tarifado. Pois ontem ele mostrou uma nova tela dizendo que haveria novas oportunidades, $5 bilhões em exportações para os americanos, né, dos Estados Unidos para o Reino Unido, e que as tarifas do Reino Unido, que antes eram de 5, cairiam para 1,8, e as tarifas dos Estados Unidos, que antes eram de 3,4, agora seriam de 10%. Ou seja, mostrando as vantagens, as supostas vantagens, além da receita externa com as tarifas dos Estados Unidos, que só nesse acordo comercial teria um potencial de $6 bilhões. É isso, pessoal. Para quem nos acompanha pela TV, eu peço que tenha um pouquinho de paciência, a gente já volta. Vamos para um rápido intervalo. E você que está conosco pelo YouTube, segue aqui para ver como fecharam os mercados. Primeiro, na Ásia, já temos as negociações encerradas por lá. Todo mundo super feliz, otimista. Tóquio subiu 1,5%, Hong Kong 0,40%, só a China que desceu um pouquinho, né? 0,3%, todos na expectativa da viagem do Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos. Eles já estão a caminho da Suíça, já devem ter chegado, se bobear, mas as negociações com a China, com o vice-premier chinês, que também é o czar da economia, muito próximo ao Xi Jinping, as negociações começam amanhã. Não são exatamente negociações, mas conversas que começam amanhã entre os dois países, de repente quebra o gelo e desescala um pouco a tensão comercial para aí sim, quem sabe, abrir a mesa de negociações. Vamos para a próxima tela saber como estão os negócios na Europa, tudo no azul, Paris sobe 0,67, Londres 0,49, Frankfurt 0,6 e Madrid 0,34. E aí o encerramento dos negócios ontem nos Estados Unidos, eu já disse para vocês que foi no azul, embora tenha recuado das máximas do dia, chegou a subir, sei lá, 1,5% quando o Trump anunciou o acordo comercial. Depois terminou a SP 500 em 0,58, Dow Jones 0,6 e Nasdaq 1,07%. E por último aqui, o índice Bovespa também no território positivo, o dólar caiu bastante, isso é uma informação importante, quase 1,5%, de volta a R$ 5,66, tinha subido um pouquinho nos últimos dias, e o índice Bovespa totalmente no azul, uma forte alta de 2,12%. Vem comigo que tem umas notícias importantes aqui, rápidas, aquelas breves notas que eu gosto de dar, só para falar do humor do dia, e um deles é a balança comercial da China de abril, que foi divulgada, ou seja, já com as tarifas integralmente em vigor, mas, para surpresa de muitos, ela veio altamente positiva e muito acima da previsão. Então, as exportações bombaram na China. Pessoal da TV, dei até esse respiro mais fundo para anunciar que o pessoal da TV está de volta conosco do intervalo, a tempo de saber como ficou a balança comercial da China em abril, depois dos anúncios das tarifas. Olha, bombou, viu, gente? Em abril, exportações cresceram 8,1% acima das previsões e as importações só caíram 0,2%. Sabe quanto ficou o superávit da China em um mês para inveja global? 96 bilhões de dólares. Gente, 96 bilhões é maior do que o superávit comercial do Brasil para o ano inteiro. Se abrirmos esse número, a gente vê um cenário um pouco diverso. As exportações para os Estados Unidos, lembra que as tarifas estão em 145%, despencaram 21% em abril, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Só que elas aumentaram na mesma proporção, 21%, para os vizinhos do Sudeste Asiático. Então, veja que há uma reorganização desse mapa do fluxo comercial da China. Saiu dos Estados Unidos, foi para onde? Foi para o Sudeste Asiático, alta de 21%, foi também para a América Latina, e aí está aquela atençãozinha que a gente precisa ter para a inundação dos produtos chineses, todo mundo está olhando para isso, aumentaram 17%,
para a América Latina, para a África 25%, para a União Europeia 8%. Não quer dizer que esse ritmo de exportações vá se manter, porque agora os pesquisadores já estão olhando com lupa para as novas ordens de exportações e vendo que elas caíram em abril. O Goldman Sachs e a S&P Global já projetam uma queda de 5% nas exportações chinesas deste ano. E uma última nota, a União Europeia divulgou medidas retaliatórias que podem entrar em vigor contra os Estados Unidos caso não seja alcançado um acordo comercial com aquele país. Essa nova lista de produtos abarca 95 bilhões de dólares em exportações dos Estados Unidos para a Europa.